Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião. Nós temos nesta casa a honra de receber o presidente da MUNESC, na pessoa do Dr. Rodrigo, a secretária executiva, a senhora Simone Scheram, e toda a equipe técnica da MUNESC. Com muita honra que a gente venha recebê-los aqui. Com certeza a MUNESC presta um trabalho aí muito bom a todos os associados, os municípios associados, né? E hoje estão aí para nos mostrar os seus trabalhos, que com certeza têm um resultado muito bom para todos os municípios. E nós, com muito orgulho, presidente, nosso prefeito, aí reeleito também, tanto aqui no município como novamente aí frente à presidência da MUNESC. Então, declaro aberto aí. Muito obrigada. Obrigada, presidente Marli. Gostaria, na pessoa da Marli, nossa presidente aqui da Câmara, cumprimentar todos os vereadores. Da mesma forma, cumprimentar o presidente da MUNESC, o prefeito Rodrigo, reeleito aqui no município de Garuva. Dizer a vocês que é com muita alegria, né, que estamos aqui no município hoje. Estamos percorrendo os municípios, os 9 municípios da nossa associação, porque a partir do ano passado, quando iniciamos o nosso planejamento estratégico, nós entrevistamos vários segmentos da comunidade. E aqui em Garuva também nós fizemos a entrevista com líderes comunitários, vereadores, secretários do município, o prefeito foi entrevistado. Nós fizemos 69 entrevistas. E nós percebemos, inclusive com a imprensa, né, quero cumprimentar aqui os integrantes da imprensa, servidores da Casa, da Câmara de Vereadores e também servidores municipais. E nós constatamos que tanto a imprensa como as câmaras de vereadores, os legisladores conheciam muito pouco as atividades da MUNESC. Então, lá nós levantamos os pontos fortes e os pontos fracos da associação. O atual presidente já tinha sido presidente da MUNESC também, ele se deparou com grandes desafios anteriormente ao período que o prefeito de Joinville, Udo Deller, ficou à frente da associação, e foram períodos muito pequenos, tanto o Rodrigo ficou 6 meses, nem chegou a 6 meses, né? Pelo impedimento da lei eleitoral, da reeleição, e também o prefeito Udo, então, assumiu, em função da vacância pela disputa do prefeito de Garuva, né, Rodrigo, e aí ele ficou também por um período de 6 meses. Mas a gente pôde fazer um estudo bem importante para a associação, e agora, com esse material, agora no exercício, então, do presidente Rodrigo, nós já estamos fazendo, né, prefeito, o feedback de todo o resultado desse trabalho, percorrendo os municípios, né, e apresentando, então, também o trabalho realizado como um relatório das atividades de 2020, prestando conta com o Executivo Municipal dos municípios associados, como também as câmaras de vereadores. Então, a gente quer relatar um pouco a vocês quais são as nossas atividades, de uma forma bem sucinta, deixar todos vocês bem à vontade para fazerem as perguntas, isso é muito importante. Dizer a vocês, eu sempre, quando venho a Garuva, eu faço um registro que foi aqui, né, prefeito, que eu comecei a minha atividade como educadora. Eu só tinha 17 anos lá no Urubuquara, como professora, em sala multisseriada. E não só isso, né, aquela professora de escola isolada, vocês sabem que também é merendeira, zeladora da escola, psicóloga. E foi aqui que eu comecei, né, o meu trabalho. E cheguei a exercer o cargo de secretária de Estado da Educação, né?
Então, eu acho que quem passa por Garuva, né, prefeito Rodrigo, realmente leva uma boa experiência, uma boa bagagem profissional para que a gente possa sempre transformar e fazer a diferença na vida das pessoas. Quem está aqui na Câmara de Vereadores está aqui também porque tem um talento, tem uma aptidão em trabalhar em prol da comunidade, e assim o prefeito, na sua atividade profissional como médico e também como líder político, né? Que a gente sabe que não é fácil nos tempos atuais você ser um líder político. Então, parabenizar o prefeito também pela sua reeleição, saber o quanto ele é querido aqui pelo município de Garuva e dizer que todos vocês também têm um espaço muito especial no meu coração. Quero passar a palavra, então, ao prefeito Rodrigo e dizer que, logo na sequência, tanto a Tabata como o Carlos vão fazer a apresentação da nossa associação a todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Muita satisfação receber a equipe da Munesc aqui em Garuva, ainda mais por um motivo que a gente pauta muito, que são as clarezas, a maneira aberta de se trabalhar. Desde o primeiro momento que a gente passou pela presidência, a ideia era que toda a população, os políticos que fazem parte da gestão, os próprios prefeitos, os vice-vereadores, conselhos, a população, a imprensa, soubesse a real função da associação para os municípios. A Munesc é uma associação já existente há muito tempo, tem como principal finalidade ser um ponto de apoio de voz e apoio aos municípios da região norte e nordeste do estado. Ela é composta por 9 municípios, São Francisco, Barra do Sul, Araquari, Joinville, Garuva, Itapuá, Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento. São esses municípios que formam, e a Munesc, ela hoje tem um papel fundamental no momento que a gente passa por esse Covid, para tornar a pauta principal na nossa região, na tomada de decisão, tanto na área da própria saúde, a área da educação, da assistência social, a gente estar sintonizado à necessidade da população. Outro papel fundamental é a complementação dos serviços, principalmente para as cidades como Garuva, onde a equipe técnica, sempre muito enxuta, acaba tendo a dificuldade do dia a dia na entrega de projetos, entrega de dados técnicos, e que a Munesc faz isso com muito carinho e com muita capacidade técnica. Então, esses são as principais funções. Lá dentro dos profissionais técnicos, depois a Tabata vai falar sobre, mas temos engenheiros, arquitetos, geólogos, assistente social, contador, advogado, a gente tem, mas é um contrato terceirizado para cuidar de assuntos específicos, e o contador aqui, o Carlos, é o papel que é gostoso de falar, né, Carlos, que é o retorno financeiro. O Carlos, ele cuida do retorno do ICMS, aonde os 75% que vão para o Estado, isso a gente não tem muito o que fazer, mas os 25% restante, a gente tem que tomar cuidado para que os outros municípios não nos roubam. Tá? Essa é uma palavra forte, mas verdadeira nesse caso, né, Carlos? Então, ele acaba entrando, tem a permissão de entrar nos dados das empresas do município, vendo o seu faturamento, com o ICMS, e fazendo o controle de entrada e saída, do tal do valor adicionado. O Carlos vai explicar um pouquinho, que é o que vai contar para depois retornar ao município. E isso é um serviço de grande valia, de grande monta, que faz, no final do ano, sempre um grande retorno financeiro
para o município. No último ano, no relatório enviado para o município, retornaram para os cofres do município a mais do que viria na conta normal do Estado, mais de R$1 milhão, né, Carlos? Se eu não me engano. Tá? Depois ele vai detalhar. Isso nos responde e responde para vocês o porquê que todo mês a Prefeitura contribui, investe na Munesc. A Munesc se torna, além de um parceiro, um ponto de investimento para o município, para que retorne em serviço e em valor. Então, o objetivo final é que cada um de nós consiga saber a real importância da associação, a imprensa saber o real motivo da associação, e a gente consiga responder à população, responder a quem nos indaga sobre o real papel da Munesc. Convido a Tabata para fazer uso da palavra, Tabata. Tá? Tabata faz parte da equipe de engenharia, já assinou e contribuiu com várias obras aqui no município, né, Tabata? Então, deixo livre aqui, tá? Então, uma ótima reunião e explanação para todos nós aí. Boa noite, então, a todos. Eu vou apresentar, então, um pouquinho da Munesc, né, de todos os setores, para vocês entenderem um pouco mais o funcionamento e se aprofundarem um pouco nos trabalhos que a gente desenvolve, conhecerem a equipe técnica. Então, a Munesc, como... Oi? Em 2006, a Câmara, não sei se vocês imaginam aqui lá, fez um projeto com a Câmara, diretores, que não saiu, vocês fizeram para a gente, mas a gente foi enquanto. Só que agora o prefeito, se propôs a gente dar seguimento a isso. Você tem arquivo ainda para a gente fazer as luzes, porque, claro, nós temos que fazer também aqui dentro do final, mas eu aqui vai fazer algumas luzes. Sim, nós temos arquivados todos os projetos que já foram desenvolvidos para o município, ficam dentro do nosso banco de dados, inclusive a nova sede da Câmara de Vereadores, de resgatar. Vamos combinar, a gente a Munesc Isso. Então, vamos seguindo. A Munesc, então, é uma entidade sem fins lucrativos e apartidária. Ela tem mais de 50 anos. Iniciou, então, em 68, conhecida como Fidesc, passando, então, em 69, a ser chamada como a Munesc, como vocês conhecem atualmente. É uma entidade, então, que defende os interesses de toda a região, né, a região nordeste de Santa Catarina, de forma que se preza muito o desenvolvimento para o cidadão, né, o crescimento de forma regional, e todos os projetos são voltados para atender ao cidadão, né? Então, a Munesc tem isso como um objetivo principal, e no planejamento estratégico, como foi colocado pela secretária executiva, se reforçou ainda mais essa identidade, de a gente ser a gestora desse pensamento mais macro, né, da região, e esse desenvolvimento integrado entre todos os 9 municípios para alavancar ainda mais toda a nossa região. A gestão, então, de 2021, ela é presidida pelo Dr. Rodrigo, nosso presidente, administrado, então, pela secretária executiva Simone Cheran, e tem diversos setores, tanto administrativo financeiro, assistência social, assessoria de imprensa, movimento econômico e tributário, engenharia, arquitetura e urbanismo, geografia e cadastro técnico e assessoria jurídica. Vou apresentar rapidamente a equipe técnica de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Nós temos, então, a Bianca, que ela está conosco há 3 anos na instituição, arquiteta e urbanista, a engenheira Fabiola, que está há 21 anos na instituição, a engenheira Gabriela, que é especialista em estruturas civis, né, e está conosco há 2 anos na instituição, o Marcos Standelhofer,
que está conosco há 31 anos na instituição, é técnico em edificações. A Natália de Souza Zátar, arquiteta e urbanista, está conosco há 8 anos também na instituição. O Natan Gomes de Oliveira, também analista de projeto, está conosco há 2 anos na instituição. E eu, Tabata, também arquiteta e urbanista, há 17 anos na instituição. Essa é a equipe de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. É importante ressaltar que são todos seletistas, né? Todos passaram por um processo seletivo e estão na instituição por todo esse período. Só o setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, ele atua, então, na elaboração de projetos, né? Projetos executivos para fins de licitação pública ou para captação de recurso, onde a gente faz um projeto básico de arquitetura para buscar recurso para o município, para viabilizar junto com o Ministério, com verbas estaduais ou federais. A gente faz toda a parte de acompanhamento de obras, então, os projetos que são desenvolvidos pela associação, a Munesc preza muito pela qualidade e execução, então esse trabalho está sendo bem acompanhado agora, né, e tem visitas técnicas periódicas. A gente não é responsável pela execução, mas a gente acompanha para ver se o projeto está sendo, né, conduzido conforme foi projetado. Memoriais descritivos, orçamentos estimativos, assessorias, então, em revisões de planos diretores, planos de mobilidade, planos habitacionais. Então, toda essa parte de também gestão e assessoria na parte urbanística, né, e de planejamento urbano da cidade é realizada, obras de pavimentação, estrutura, hidrossanitário. E todas essas obras podem ser em conjunto, que seja uma obra do início ao fim, ou em parceria com o município, desenvolvendo partes da obra. Digamos, se a prefeitura já tem um projeto e quer que a Munesc assessore só no desenvolvimento dos projetos complementares, então, toda essa parceria e todos os projetos desenvolvidos são desenhados conforme a necessidade do município. Aqui a gente trouxe alguns projetos que foram desenvolvidos, então, pelo setor de engenharia, só os principais agora dos últimos anos. Como eu disse anteriormente, todo o banco de dados fica arquivado, então, se vocês quiserem algum projeto que não esteja aqui exposto, fica lá na associação, a qualquer momento pode ser resgatado pelo município. Então, a gente tem o NES, que está em construção, aqui próximo, né, a prefeitura, que está uma obra que já vai concluir em março, né, deste ano. Nós temos a reforma e ampliação do Centro 1, que é uma obra também que já foi concluída, que agora vai para a fase de mobiliário. Nós temos, então, o ginásio Evandro Nagel, que foi feita toda uma revitalização dele e toda uma reformulação dele, tanto da parte interna quanto da parte externa, revitalizando as fachadas, dando um novo olhar para esse ginásio. Aqui nós temos o Centro Integrado de Cultura, que foi solicitado, então, para que a gente fizesse um estudo preliminar para buscar recursos, onde tem toda uma parte cultural e uma biblioteca pública integrada. O PA 24 Horas, que foi feito pela associação, o primeiro projeto, e agora solicitado uma reformulação da fachada, e também uma pequena ampliação de acesso, e a gente também fez as 2 etapas. Aqui a gente tem também o projeto de revitalização, reforma e ampliação da Escola Vicente Vieira, que também é uma obra que já está iniciando uma fase da reforma, mas é um projeto mais completo, que envolve acessibilidade, requalificação de pintura, paredes, né, acessibilidade principalmente. A parte, então, de mobiliário do Centro 1, que foi feito, além do projeto de ampliação e reforma, toda a parte de mobiliário, que também, né, para já entregar essa edificação com todo o mobiliário paginado para atender melhor ao cidadão, com qualidade, né? Habitação, então, popular, a gente fez um estudo de habitações populares. Esse projeto, normalmente, a Munesc não faz o conjunto todo, mas quando o município aponta a necessidade, a gente faz um estudo de implantação, mostra o potencial daquela área para a edificação, para buscar recurso junto à Caixa Econômica Federal. Nesse caso, ainda era, nessa época, Minha Casa Minha Vida, né?
Agora mudou só a nomenclatura, mas a forma mais ou menos continua a mesma, né? Fica a Minha Casa Verde e Amarela. A gente tem o projeto preliminar de uma arena multiuso para Garuva, então. Também temos um estudo de pórtico, que foi feito ali próximo à rodoviária. Então, eu estou mostrando para vocês uma diversidade de projetos. A gente escolheu para ter temas diferentes, então, para vocês entenderem toda a dinâmica de possibilidades que a Munesc já trabalhou e que tem à disposição de vocês. A gente também tem uma capela mortuária, que foi feita para o município. A revitalização e reforma da Escola Maria Martins Budal. Aqui a Tancredo Neves também, que é uma revitalização e ampliação da escola ali, que está sendo feita uma parte de revitalização da quadra, recuperação daquela parte de estruturas que estava bem danificada. Então, isso já está em andamento. Isto. E é um projeto completo também, então é só uma primeira etapa dessa obra, mas foi feito o projeto todo completo. O abrigo infantil também, foi feito toda uma requalificação do abrigo infantil. A gente tem o CAPS, que foi feito no Centro de Atendimento ao Turismo, também uma obra que foi solicitada, né, e que foi feita ali próximo à área de pedágio, no Trevo. A Associação dos Servidores Públicos de Garuva também foi realizado. A parte de Associação Empresarial de Garuva foi solicitado também uma assessoria para ampliação e requalificação. É importante dizer que a Munesc, além de atuar para as obras públicas do município, ela também pode atuar em parceria com as entidades do município, se for viabilizado pelo município. Então, nesse caso, foi solicitado pela prefeitura que a equipe técnica assessorasse a associação empresarial, né? Então, isso também é possível. Aqui a gente trouxe o exemplo da rodoviária de Joinville, para vocês terem um case de sucesso aqui da região, que abrange toda a região. E essa ação foi feita... Aqui a gente tinha um painel, foi feita a reforma e revitalização de toda a rodoviária. E quando chegou na rodoviária e viu a obra concluída, percebeu que tinha um paredão ali que ficou sem muita vida, né? E daí foi feita toda uma ação com alguns parceiros, empresas que deram tinta, empresas que ajudaram a construir toda essa proposta. Foi feita, então, essa parceria com os grafiteiros locais, né, os irmãos Feitosa, e saiu essa arte maravilhosa que representa a cultura de Joinville, e hoje é um atrativo turístico e é a porta de Joinville e da região, porque todo mundo que chega na rodoviária de Joinville vê, né, esse painel, e virou assim, realmente uma ação e uma atração turística de destaque para toda a região. E é uma ação que foi conjunta, né? A Munesc teve a ideia, correu atrás dos parceiros e foi viabilizada com um custo bem pequeno em relação à grandiosidade da obra. Então, isso também a gente traz como um exemplo de envolvimento, parceria, e como a gente pode, juntos, proporcionar esse desenvolvimento para a região e para o município. Aqui também foi um desafio que a gente realizou e que está prestes a ser inaugurado, que é o Mercado Público de Itapuá. Também é uma obra que está tendo bastante destaque na região. Era um galpão, como vocês podem ver, bem antigo, bem precário, e a gente conseguiu fazer uma obra muito bonita e que está tendo muito destaque também nas mídias e que a gente traz como um exemplo, né, principalmente de como a gente consegue, juntos, transformar a cidade como um atrativo, um potencial. Às vezes, aquele local estava ali tão degradado, né, e tiveram esse olhar e a gente conseguiu transformar isso num ponto turístico e requalificar toda essa entorno urbano, né, dessa área do que estava abandonada. Aqui, então, falando um pouco do setor de geografia e cadastro técnico, lá nós temos a geógrafa Glória,
Ela está conosco há 12 anos na instituição, ela faz toda essa parte de cadastro, né, imobiliário urbano, rural, ela atua nos processos de regularização fundiária, mapeamento cadastral, memoriais descritivos, georreferenciados, também elabora e assessora o município a elaborar planos diretores postais, que tem esses planos que precisam para o correio poder entregar a correspondência corretamente. Então, essa atualização de cadastro imobiliário ela trabalha e atua, e também na planta genérica de valores. Então, toda essa assessoria a gente tem a equipe para dar suporte para o município. Nós temos o setor administrativo e financeiro, que a Suzane está conosco há 2 anos, e ela cuida de toda essa parte administrativa, departamento pessoal, o contato com os gabinetes, né? Ela é a que faz toda essa articulação e faz o sistema lá interno funcionar. É nosso secretariado, digamos assim. Nós temos a Ivelise. A Ivelise é nossa assistente social. Ela está conosco na instituição há 11 anos, né? Ela atua principalmente assessorando e fazendo essa gestão, né, do social, capacitações da equipe do CREAS, do CRAS, toda essa parte de gestão, de treinamento para acolhimento do CREAS, alinhamento da equipe, reordenamento que foi feito, tem toda uma ação bem importante nessa área. E, principalmente, no ano passado, foi uma área que ela teve muita atuação aqui em Garuva por causa do ciclone bomba. Então, a Munesc tem esse destaque, tem esse zelo com os municípios, principalmente para estar trazendo para vocês sempre soluções, né? E buscando assessorar da melhor maneira possível, conforme o que se apresenta. E, nesse caso, principalmente no ano de pandemia, ainda com o ciclone bomba, foi um setor da Munesc que trabalhou bastante, principalmente para Garuva. Aqui, então, a gente tem ainda toda essa parte de terceirizados, né, essa assessoria terceirizada. Então, a gente tem nosso assessor jurídico, Dr. Edson. A gente tem a Marise, que é a nossa assessora de captação de recurso. Nós temos a Arielle Cardoso, que é a nossa assessora de imprensa e comunicação, ela que faz toda a logística, né? O Luiz Henrique Pereira, que é nosso contador. E todos esses assessores terceirizados e também o corpo técnico, eles auxiliam, são facilitadores nos colegiados. E o que são os colegiados? Os colegiados são grupos técnicos que debatem ações pontuais de cada área e que juntos constroem e trazem resoluções para os municípios, né? Então, é um grupo que forma e pensa a macro-região, e até esse é o desafio desse ano, desses colegiados, que a gente pense em conjunto com soluções para alavancar ainda mais a nossa região, né? Então, de forma mais macro. E a gente tem diversas áreas, como agricultura e pesca, assistência social e habitação, o colegiado de captação de recurso, que também é um colegiado muito atuante, principalmente para auxiliar toda a captação e também a prestação de contas, né, que a gente precisa ter esse suporte, contadores e controladores internos, cultura, defesa civil, desenvolvimento econômico, educação, meio ambiente, procuradores e advogados municipais, turismo, tributação e finanças. Então, todas essas áreas que eu falei têm uma reunião que normalmente acontece mensalmente, onde os secretários dessas pastas ou os diretores dessas pastas se reúnem em busca de soluções, e às vezes um problema que para o município é um problema, né, os outros já resolveram e em conjunto vocês conseguem achar soluções, né, mais assertivas. Então, são colegiados muito importantes e que têm trazido bons resultados, né, para o desenvolvimento da região. Deixa eu ver aqui onde eu... Aqui a gente trouxe, então, a reforma do auditório da Munesc. Esse espaço é para demonstrar para vocês que a gente também tem todo esse apoio, a gente se preocupa com a qualidade do espaço que a gente tem para ofertar para vocês. Então, esse auditório ele estava precisando requalificar, né? Quem conhece a Munesc há mais tempo, né, sabe das condições que ele estava. E a gente, em parceria com empresas locais também,
como a Deller, que doou toda a parte de mão de obra para a reforma desse espaço. A Amunesc conseguiu fazer toda essa reforma com baixíssimo custo, só comprando tinta, né, e um pouco de cimento, e tudo isso se fez ali, graças a essas parcerias e essas empresas. A Deller, então, doou toda a mão de obra para a instituição, e a Tupi, ela doou toda a parte de cadeira, som e vídeo, que está sendo finalizado agora. Então, todo esse espaço, esse conforto, essa segurança está à disposição, caso precisem de um treinamento ou um espaço, né, lá na associação. Além disso, a gente tem salas de reuniões, de médio e grande porte, então, todo esse espaço também fica disponível para o município, né? E é importante dizer que a Amunesc tem esse olhar, que todo recurso que a gente tem na instituição é para ser revertido para os municípios, com obras, projetos, e até a própria instituição, quando precisa de uma melhoria, então a gente busca parceiros para minimizar esse custo e a gente ter melhor qualidade. Então, essa a gente traz como destaque dessas parcerias também. Aqui eu vou apresentar o Carlos. O Carlos é o nosso assessor de movimento econômico e tributário, mas eu vou deixar ele mesmo falar sobre o setor dele, que é um setor tão importante da associação, que traz, como diz o prefeito, toda a parte do dinheiro e a alegria, o brilho nos olhos de todos os municípios. Vou passar a palavra para ele. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, a gente pode deixar para o final. Deixei a tua folha aqui, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique Lima, eu já trabalho na instituição há 23 anos, né? E cuido especificamente na área do movimento econômico, no que diz respeito ao ICMS. Hoje eu sou o representante legal da associação, né? Junto à Secretaria da Fazenda. Fazemos o trabalho de auditoria em cima das empresas aqui do município de Garuva, né? Todas as empresas. A gente faz os recursos administrativos, em primeira instância, segunda instância, revisões junto à Secretaria da Fazenda, no que for necessário do valor agregado. E o importante é que, às vezes, a explicação aqui é o seguinte: muita gente às vezes não entende de que forma que retorna o ICMS para o município, né? Então, eu vou fazer aqui uma síntese rápida, né, e explicar para vocês todo o trabalho que o município desenvolve nesse setor. O Estado, como aqui o prefeito Rodrigo falou, ele arrecada esse tributo 100%, né, recolhe 100% de ICMS, 75% o Estado coloca no bolso dele, e 25% é distribuído conforme o seu índice de participação. Como é que é distribuído esse índice de participação? É tudo que uma empresa ela produz no município. Por exemplo, ela compra um produto uma matéria-prima por R$100, né? Aplica mão de obra, compra matéria-prima, aplica mão de obra, os tributos tal, e vende por 180. Então, o valor agregado dela é R$80 mil, né? O comércio, da mesma forma, ela compra os produtos por R$100 e vende por 150. O valor agregado é R$50. Então, baseado nesse valor agregado, é que vai se compor o índice de participação dos municípios, né? É 25%. A briga lá no Estado, dentro da Secretaria da Fazenda, é grande, porque cada um quer morder um pedaço maior do bolo, né? Então, como eu sempre digo para o prefeito, para o presidente aqui e para os prefeitos, a gente sempre de olho na linguiça e outro olho no cachorro, né? Porque assim como a gente não quer que alguns municípios levem o que não lhe pertence, o ICMS que não lhe pertence,
nós não queremos também, nada que não é nosso, também não queremos. Queremos que a distribuição seja justa. E hoje não acontece. Não acontece. A gente procura acontecer, fazer da menor maneira possível, mas muita coisa ainda está injusta. Mas tudo bem. Então, eu só vou fazer uma leitura aqui para vocês. O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é um tributo estadual, né, que incide sobre produtos de vários tipos nacionais ou importados. Apesar de ser um produto estadual, 25% do total arrecadado pelo Estado retorna para os municípios, para investimentos em educação, que é importante, saúde, segurança, planejamento, entre outras estruturas, necessárias para o contínuo desenvolvimento econômico municipal e regional. Como eu já falei, os 25% são divididos, esses 25%, aliás, 85% é sobre o valor agregado dos 25%, e 15% é de forma igualitária. Todos os 295 municípios do Estado recebem uma parcela de 0,050, que é uma forma igualitária para todo mundo. E os outros, 85% dos 25% é dividido conforme o valor agregado. Então, ou seja, os municípios onde se efetuam operações que geram um maior valor econômico, também chamado de valor adicionado ou valor agregado, né, tendem a ser compensados com uma parcela mais significativa no retorno do ICMS. Então, quanto maior for o valor agregado aqui do município, de todas as empresas, né, e também da produção primária, isso é importante ressaltar, maior vai ser a sua parcela do retorno do ICMS. Então, para garantir que os municípios recebam o valor que devidamente lhe corresponde, a Munesc, como eu já falei, desenvolve continuamente serviços técnicos de auditoria, análise e conferência nas operações, na declaração de informações do ICMS e movimento econômico, que se chama DIME. Essa DIME as empresas entregam mensalmente para o Estado. E nós temos todo o acesso, obviamente com sigilo fiscal, né? Não podemos repassar essa informação a não ser para o prefeito, né, que lhe compete, né, mas nós temos um sigilo fiscal assinado com a Secretaria da Fazenda, que qualquer informação que nós venhamos a passar e caia numa mão errada, nós vamos responder civil e criminalmente, né. Então, nós fazemos também os recursos, né, administrativos em grau de primeira e segunda instância, e revisões especiais do valor adicionado e defesas oitivas, né. Pode retornar ali, por favor, Tabata. Então, o principal objetivo é aumentar o valor adicionado de forma justa, né, e a arrecadação do ICMS, uma receita decisiva no desenvolvimento socioeconômico de cada município, assim como a fiscalização e o acompanhamento junto às empresas e às prefeituras, garantimos o correto retorno da cota parte do ICM. Pode passar? Hoje muito tempo atrás, o ICMS retornava para o município todo dia 10. O Estado embolsava o ICMS, né, e ficava com dinheiro. Ora, esse dinheiro é do município. Os 25% é do município, né? Mas o Estado ficava com essa receita e isso repassava para os municípios lá todo dia 10. E alguns municípios ficavam, às vezes, numa necessidade financeira. Aí, alguns anos atrás, foi baixado um decreto, um decreto estadual, se eu não me falho a memória, acho que foi até com o nosso governador Luiz Henrique, né? E ele decidiu que a partir daquele momento, o ICMS ia ser distribuído todo dia. Entrou no caixa do Estado, repasse para o município. O que é dele, é dele. E eu acho que foi uma decisão totalmente acertada, né? Já falei, os 25% da arrecadação do mês serão divididos. Pode passar, por favor, Tabata? Bom, então, minha gente, dito isso, como eu já falei aqui anteriormente, né, nós temos a preocupação de cuidar aqui das empresas de Garuva, né, e também das outras empresas lá fora, dos outros estados, dos outros municípios, né. Ano passado, houve aqui no município de Garuva, tá, um valor recuperado, um valor agregado recuperado
Aí a pessoa pergunta, mas por que valor agregado recuperado? É que muitas empresas, eu vou citar aqui algumas, né? Não o nome, mas algumas empresas de transporte, por exemplo, elas são obrigadas a apresentar o quadro 48. O que é o quadro 48? É onde tem a origem do frete. Por exemplo, uma empresa de Criciúma, ela pegou todos os fretes, 3 milhões de fretes. O contador foi lá e jogou na DIME tudo Criciúma. Mas espera aí, essa empresa fez coleta de mercadoria também em Garuva. E ele é obrigado a declarar para Garuva. Para Garuva. Então, nós entramos em contato com os contadores, a gente faz o contato, pede para retificar a DIME, informando que a gente faz a consulta lá no site da Fazenda, né? Como eu já falei, a gente tem uma senha de informação, a gente verifica que houve uma coleta de produtos em Garuva e pede para que ele faça essa retificação da DIME, para que o município de Garuva não seja prejudicado. Sendo feito, ele tem até o 31 de março para fazer a retificação, não fazendo, a gente junta toda a documentação, todos os CTS, e faz um recurso administrativo, onde vai ser julgado pela Secretaria da Fazenda, para ver se realmente o município tem direito a esse valor agregado, né? E, consequentemente, se pede débito para o município de Criciúma, né? As empresas de telefonias também, né? Vou citar alguns exemplos aqui, empresa de telefonia TIM, Vivo, Claro, Telefônica e assim por diante. Há muito tempo atrás, essas empresas, elas declaravam todo o valor agregado, tudo para Florianópolis, tudo. São bilhões, bilhões. Você imagina uma Vivo hoje da vida, aí uma TIM, que tem N número de clientes, né? E declarava tudo para Florianópolis. Aí nós questionamos, mas Garuva, Joinville, Campo Alegre, Itapuá, ninguém tem aparelho da Vivo lá, da TIM, é claro? Ué, o Estado respondeu para nós. Essas empresas, a obrigação acessória dela, que é recolher o imposto, ela já fez. Agora, correr atrás do valor agregado, a partilha para todos os municípios, isso cabe a vocês. Mas muito bem. Eu peguei um colega meu da outra associação de Blumenau e fomos a São Paulo. O primeiro, obviamente, que batemos umas 10 vezes aqui no GESCOM, em Florianópolis, não houve jeito de acertar, e resolvemos ir a São Paulo. Fomos na TIM, na Claro e na antiga Telefônica, né? Aliás, a TIM era a sede, antigamente era em Curitiba. Fomos a Curitiba primeiro, depois resolvemos ir na Vivo, e na Telefônica e na Claro em São Paulo, né? E mais uma vez tivemos a resposta que, olha, o que vocês querem aqui? Não, nós viemos aqui fazer a partilha do valor agregado. Como é que vocês declaram tudo para Florianópolis, 2, 3 bilhões de valor adicionado? Houve também operações de telefonia, serviço de telefonia nos 295 municípios. Muito bem. Eles entenderam nossa colocação, fizeram a retificação da DIME, né? Mas de uma forma totalmente equivocada, né? Ainda restou um valor exorbitante para Florianópolis. Mas como o tempo estava corrido e a coisa não tinha mais o que fazer, nós aceitamos daquela forma naquele ano. No próximo ano nós batemos de novo lá e pedimos para fazer uma correção de uma forma justa. Mas você não tem ideia do número de clientes que nós temos aqui. As informações são, eu concordo, obviamente a gente concorda com eles. O número do nosso banco de dados aqui, você não tem noção o que é isso. Realmente é enorme, né? Mas não temos como acertar, não. Aí a gente fez um estudo, tal, chegando a uma conclusão que, como é que o município vamos citar aqui, não lembro mais, o Gaspar, por exemplo, que tinha 30 mil habitantes, tinha um valor declarado aproximado de 500 mil reais de serviço de telefonia. E Joinville, na época, com 500 mil habitantes, tinha o mesmo valor. Alguma coisa não fechava, né? Aí acertaram mais ou menos e foi se arredondando, ano, e fomos no outro ano, e fomos no GESCOM. Bom, enfim, hoje não posso garantir que está 100% certo,
tá? 100%, mas já acredito que na casa dos 95% já batemos. Tá? Mas ainda estamos batendo. Esse ano, novamente, a TIM entregou, 2020, entregou a DIM novamente para Florianópolis e nós já estamos providenciando a retificação. Tá? Então, eu quis dizer o seguinte, que a gente tem que estar de olho em tudo. Né? Em tudo. Então, em 2020, né, através desses valores adicionados, né, do valor agregado recuperado, nós recuperamos para Garuva R$3.851.377 de valor agregado, valor adicionado. Pois não? Só para complementar o que o senhor falou ali anteriormente, a Associação dos Produtores Rurais, aí ela tem uma empresa que presta serviço de pulverização aérea. Certo. E a matriz dela é em Erechim, no Rio Grande do Sul. Foi uma conversa assim, informal e tal, eu comuniquei, fiz esse pedido ao proprietário italiano, teve o prazer de ver. E ele, na hora, assim, ele topou, ele já foi na contabilidade, já deixou certo. Aí. Exatamente, show de bola. Pois não, Schultz? A operação do cartão de crédito, infelizmente, o nosso ministro do STF, né, me falhou aqui a memória, o nome dele agora, São Paulo, ali, o careca ali, o Alexandre de Moraes. Estava tudo definido que seria onde se efetua a compra, né? Porque hoje todo mundo sabe que as maiores operadoras estão em São Paulo, né, de cartão de crédito, né? E seria distribuído para todos os municípios. Onde você efetua a compra, eu apresentei aqui o cartão em Garuva, certo? Vai se creditar o ISS para Garuva, né? Mas numa investida de canetada, né? Uma caneteada ridícula, né? Que foi inclusive debatido isso na época que o CONFAS estava ativo, né? O CONFAS é o Conselho Fazendário dos Municípios, no qual eu faço parte, foi um motivo de indignação, tá? E hoje ainda continua sendo recolhido para São Paulo, infelizmente. Tá? Com certeza. E tudo isso, Schultz, é debatido no CONFAS, pode ter certeza disso. A gente fica observando, minuciando e monitorando todo esse tipo de operação. Agora, por exemplo, saiu agora que o sistema de software, né, ele era tributado pelo ICMS, agora não é mais, é pelo ISS. Então, essa cadeia aí de arrecadação do ISS, de que forma os municípios vão fiscalizar isso aí, vai ser debatido, inclusive, agora pelo CONFAS. Tá? E essa informação vai ser repassada para todos os municípios. Tá? Então, eu sei, Schultz, é complicado, não é fácil, não. Tá? Então, nós recuperamos 3.850.000, no que resultou em retorno do ICMS para o município de Garuva, tá? E R$1.625.995. Tá? Isso aí é o valor que vai ter de retorno para o município a mais. Tá? Então, se a Munesc não tivesse feito trabalho de auditoria, de recursos, né, em primeira e segunda instância, né, o município teria perdido esse valor. Tá? Então, para 2021, Garuva tem uma previsão de receber de ICMS 15.305.000, tá? No ano, né? Mas eu acredito, eu sempre falo para a Simone aqui, que eu sou bem otimista, eu acredito que vai dar um pouco mais, né? Até porque o Estado já se surpreendeu agora, em janeiro, houve uma arrecadação de 30% a mais. O Estado nem esperava. Então, a arrecadação deu um estouro bonito aí em janeiro, né? Então, para a região toda da Munesc, né, nós recuperamos um total de 25.144.000. Né? Esses trabalhos, como eu falei, de auditoria e recursos administrativos. Né? Pode passar, por favor? Aqui só uma diferença, que em Garuva, ano passado, recebeu 13.565.999, e esse ano vai receber 15.305, uma diferença maior de 1.743.000. Né? Isso é só um dado financeiro. Pode passar, por favor. Bom,
como eu faço auditoria também nas empresas aqui, eu faço auditoria também, eu tenho a liberdade de fazer auditoria também nas empresas de Itajaí, Blumenau, Joaçaba, Criciúma, em todo o estado. Eu tenho acesso a todas as informações, todas. Informações da DIME, né? Essa DIME vai os códigos fiscais de operações, né? Onde se resulta o valor agregado. E ano passado, ano 2019, eu observei que a empresa Petrobras de Itajaí e Guaramirim e Biguaçu estavam com um valor agregado muito explosivo, muito alto. Uma margem de lucro excessivamente... Olha, para quem entende de finanças e economia, estava fora do contexto. E eu resolvi arrumar uma briga. Eu conversei com a Simone, né, nossa secretária executiva, falei, Simone, nós vamos arrumar uma briga com o Estado e com o município de Itajaí, Biguaçu e Guaramirim, porque eu não concordo de forma nenhuma nesse valor agregado aqui. Só Itajaí tem um valor agregado da Petrobras de Itajaí, uma distribuidora de combustível, de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Não é à toa que Itajaí hoje leva 8,4% dos 25%. 8,4%. Já está batendo nas costas de Joinville. Aí a Simone sinalizou verde para mim, Carlos, mete bala. Se você acha que não está correto, não está correto. Muito bem. Entrei em contato com a Petrobras de Itajaí, entrei em contato com a distribuidora, a refinaria de Araucária, no Paraná, entrei em contato com a Petrobras do Rio e comecei a juntar documentos. Entrei no site do sistema da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e comecei a calcular o valor do combustível e do óleo diesel. E cheguei à conclusão que a margem de lucro que estavam aplicando era mais de quase 4.000%. Aí eu consegui alguns contratos, né? Foi uma coisa até inédita, né? A CIA Petro, que faz esse contrato com a Petrobras de Itajaí, me passou esse contrato, né? Aí eu descobri o quê? Que aqui em Itajaí eles só distribuem combustível. Não existe uma industrialização desse produto. O petróleo vem do Rio, certo? Através de oleoduto, vai até a Araucária, que é a refinaria. Lá a refinaria produz o óleo diesel e a gasolina, certo? E manda para Itajaí. Quem faz a distribuição? Itajaí. E a margem de lucro, por que a margem de lucro de 4.000%? Eu entrei com uma impugnação de um valor de 1 bilhão e 200 milhões contra Itajaí. Entrei com impugnação contra Biguaçu de 201 milhões. E entrei contra Guaramirim 420 milhões. Muito bem. Juntei todo o documento, foi um processo de mais de 20 folhas de cada inscrição estadual, né? Protocolei junto à Fazenda e foi para julgamento de primeira instância. O julgador de primeira instância indeferiu o processo, alegando que eu não tinha juntado provas suficientes, que era uma doença minha, que eu estava louco, que eu não sabia o que estava falando. Tudo bem. Juntei mais provas, entrei com recurso em segunda instância, junto à Fazenda. Isso foi apreciado pelo TAT, que é o Tribunal Administrativo Tributário. São 6 conselheiros, né, fiscais da Fazenda. Eles analisaram o processo, indeferiram também. Eu não satisfeito, porque o que é justo, o que é nosso, o que é deles, e entrei com recurso de revisão. Recorri novamente ao tribunal. E, por sorte minha, né, esses processos caíram na mão de um conselheiro que tinha total conhecimento do que eu estava falando. Ele foi atrás do que eu estava falando. E tivemos a felicidade de vencermos por 4-2. Né? Então, nós tiramos de Itajaí, Guaramirim e Biguaçu quase 2 bilhões de valor agregado. Esses 2 bilhões de valor agregado significaria para os cofres somente desses 3 municípios, em quase 80 milhões de reais. O que aconteceu? Esses 80 milhões foi rateado para todo mundo, todos os 295 municípios.
Iria só para os 3. Itajaí, obviamente, Itajaí se defendeu, foi citado, né? Foi citado, fez a defesa oitiva também, eu também fiz a defesa oitiva de 10 minutos, né? E tivemos a felicidade de vencer. Eu já falei para o presidente Rodrigo aqui, para a Simone, que eu estou proibido de passar por Itajaí, né? O pessoal quer minha cabeça lá e eu não posso nem passar perto, eu já desvio o caminho, né? Mas é uma coisa que o que é justo, né? E vocês têm certeza que 2020, que agora a gente vai estar fazendo auditoria em cima de 2020, agora não vai ser diferente. A briga vai continuar. Eu vou impugnar novamente, né? Ali, vocês não conseguem enxergar daí, né? Mas ali eu trouxe, como diz o outro, a prova do crime, né? Foi o ajuste manual feito pela Fazenda, né? Onde tem todo o número do processo, né? Ou a descrição do parecer do relator, né? E o valor que foi impugnado para Itajaí foi de 1.137 bilhões. Né? Isso já está debitado para Itajaí, para 2021. Né? Isso, inclusive, foi uma matéria de jornal, né? Porque foi um caso inédito em Santa Catarina, né? Nenhuma associação, nenhum município tinha entrado para pedir uma impugnação de um valor tão alto, né? E nós tivemos a coragem e a petulância de tomar essa atitude e enfrentar esses municípios, porque lá na Fazenda, minha gente, eu vou dizer para vocês, eu que estou lá vivenciando, agora não é mais por causa da pandemia, mas eu sempre que posso estou lá na Secretaria da Fazenda, né? E a briga, vocês podem ter certeza, quando o grupo se junta, porque cada associação tem um representante, assim como eu sou aqui da MUNESC, tem um representante para defender os seus direitos do ICMS. A briga lá é de cachorro grande, é brigaceira mesmo. É berração, assim, como centro de impugnação, o cara se revolta na defesa oitiva, e assim a gente vai discutindo e vai levando, né? Mas eu sou pela justiça. O que é de Garuva, o que é de Joinville, e o que é de Criciúma, é assim que eu penso, é meu pensamento. Né? E não vou fugir dessa minha tese nunca. Né? E ali eu coloquei ali um quadro para vocês verem, como eu falei que os quase 80 milhões foram distribuídos para todo mundo, aí eu botei ali uma planilha, ó, Araquari, desses 80 milhões, lógico, esses 80 milhões foram distribuídos conforme o seu índice de participação, né? Não é pegar 80 milhões e dividir para todo mundo, não. Cada um levou dos 80 milhões a sua parcela conforme a sua participação no índice. Araquari levou 843 mil, Balneário Barra do Sul, 61 mil, Campo Alegre, 196 mil, Garuva, 174 mil, entrou a mais para o cofre agora, né, 2021, Itapoá, 193 mil, Joinville foi beneficiado porque tem um índice de 8,5% dos 25, né, levou 7 milhões e 600 mil, Rio Negrinho, 347 mil, São Bento, 766 mil e São Francisco, 1.176. Quer dizer, dos quase 80 milhões, nós trouxemos para a nossa região aqui quase 12 milhões de reais, que estavam perdidos, que iam somente para Itajaí, Biguaçu e Guaramirim. Né? Então, uma conclusão final de valores, né, recuperados do ICMS aos cofres dos municípios da MUNESC. Garuva vai ter um retorno maior, né, em virtude dos trabalhos, de R$ 1.800.029,06, certo? Pode passar, por favor. Eu fiz aqui também uma planilha, né, a gestão passada do Rodrigo. Em 2017, nós recuperamos valor agregado de 94 milhões, que resultou para os cofres em 2017 em 1.480.000, né? Em 2018 foi recuperado 26.483.000, que houve uma recuperação dos cofres de 321 mil. 2019, 29.138.000, que houve uma recuperação de 422 mil. E ano passado, 2020, como eu falei, como eu tenho o direito de poder fiscalizar, auditar qualquer município de Santa Catarina, o meu colega lá de Blumenau, ou de Criciúma, ou Chapecó, ou seja, de onde for, ele também tem o direito também de fiscalizar aqui Garuva. Então, se ele cismar com alguma empresa que seja aqui de Garuva, não esteja correta a escrituração, o que ele vai fazer? Ele vai impugnar, ele vai debitar esse valor agregado, e nós, a associação, temos o dever o quê? De correr atrás de documentos
e comprovar o que ele pede. E se ele, toda a documentação que ele pede, eu tenho que apresentar, fazer um recurso e me defender. Se ele debitar uma empresa aqui de 10 milhões de reais de valor agregado, eu sou obrigado a juntar toda a documentação que ele pede, no esboço lá na descrição, do pedido dele, apresento para a gente não perder esse valor. E antes de concluir, eu queria só deixar aqui, em 2018, nós tínhamos uma empresa aqui em Garuva, que eu não vou citar o nome, até por sigilo fiscal. Essa empresa vinha apresentando um valor agregado negativo. E me chamou a atenção. Né? Me chamou a atenção e eu digo, não pode. Em 2017 ela tinha apresentado positivo, em 2018 ela apresentou negativo. E aí eu baixei todas as notas, mais de 500 notas fiscais, né? Baixei todo o sistema de notas e comecei a checar um por um. E me chamou a atenção. Eles estavam dando uma entrada muito elevada da mercadoria. E aí eu acionei o prefeito Rodrigo. Estive aqui na prefeitura, trouxe toda a documentação, conversei com o prefeito Rodrigo, expus tudo a ele que estava acontecendo. Ele falou, Carlos, eu vou te colocar à frente da diretoria, do contador, e você tem a carta verde para poder questionar essa empresa. Eles foram recebidos pelo prefeito, depois me receberam lá na empresa, e no final do ano eles estavam com um valor agregado de quase 200 milhões negativo, valor negativo. E aí eu comecei a fazer auditoria nas notas, verificar, e chequei que tinham notas de entradas que vinham de fora, exportação, né? Importação, de notas de, às vezes até peças pequenas, né, que estavam com valor de 5 mil reais, 3 mil reais, e lançando uma entrada de milhões de entrada, e o valor fazendo um bolo negativo. Mas muito bem, fiz uma auditoria e tal, e chegamos à conclusão, informei o prefeito Rodrigo, e mesmo assim, batemos na tecla e baixamos o valor agregado para 17 negativo, né, Rodrigo? Se não me engano. Muito bem. E aí que eu digo para vocês a importância do trabalho da Munesc. Nós questionamos a empresa meio que se rebolou para cá, rebolou para lá, jogou de cintura para cá, empurrou para lá, empurrou para cá. Aí pensamos em fazer, de repente, antes de qualquer coisa, uma denúncia, mas né, a coisa não transpareceu, aí já cabe ao âmbito de esfera federal, né? Então já não cabia mais a nós, né? Mas, bom, enfim, a empresa ficou com de 200, quase 200 milhões negativo, ficou com um valor agregado de 19, depois da nossa auditoria, nossa peneira. E até por sinal desse alerta que nós demos a eles, em 2019 foi esse valor negativo. E agora, em 2020, já fechou o ano, e eles apresentaram um valor positivo de 120 milhões. Só isso aí já representa quase 4 milhões a mais de CMI para o município. Então, quer dizer o quê? O nosso alerta, né, prefeito Rodrigo, serviu para eles. Serviu para comunicar a eles que nós estamos de olho. Entendeu? Então, resultou num trabalho positivo aí desse ano, 2020, de 120 milhões. Né? Então, gente, era isso. Né? Nosso trabalho lá, nós também fazemos o trabalho também de recuperação do valor agregado da agricultura. Né? Toda empresa que um produtor aqui, por exemplo, vende arroz, aqui o grande centro de arroz aqui, banana, vende, por exemplo, uma empresa jurídica de fora, de outro município, nós temos que auditar e verificar se a empresa compradora do produto primário, se ela lançou nessa DIME, que é o quadro 47, que é compra de produtos primários, e isso também é valor agregado, também gera valor agregado cheio para o município. Se o agricultor vendeu 1.000 sacas de arroz, o valor agregado foi de venda de 1 milhão,
A empresa lá que comprou é obrigada a declarar na DINI, que fez a compra de Garuva, e declarar para o município de Garuva R$1 milhão. Não tem entrada, não tem nada. Então, todo o valor agregado da agricultura entra cheio para o município. E isso também nós estamos de olho. Ainda mais hoje que aqui Garuva, 100% praticamente, né, prefeito, está com a nota fiscal eletrônica, né? Então, a nossa auditoria hoje ficou mais fácil aqui. Se eu não me engano, é um dos poucos municípios no estado, prefeito, que hoje está com 100% na nota fiscal eletrônica. Isso aí é um trabalho, né, excelente. Tá? E 2020, ali concluindo, né, já houve uma auditoria maior, eles indagaram aqui algumas empresas aqui da região, aqui de Garuva, que foi um valor adicionado recuperado de 173 milhões, né, um valor recuperado aos cofres de 2.800.000, né, e um ICMS previsto do ano passado, que já entrou nos cofres, de 14,5 milhões. Então, o total recuperado dos últimos 4 anos foi de R$5 milhões. Tá? Estou aberto a perguntas. Acho que seria isso aí a apresentação do ICMS. Pessoal, pode ficar à vontade, vereadores, da imprensa, se tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar. Só para concluir aqui, eu trouxe aqui o relatório do ICMS, né? Eu vou entregar depois para o secretário Márcio, uma do prefeito Rodrigo, e uma para o presidente da Câmara Marli. Tá? Esse relatório vai ficar disponível com os vereadores que tiverem ter acesso, vai ficar disponível com a presidente Marli, ok? Obrigado. Então, só me diz o que formato, o que tu está querendo dizer? O município pedir um projeto, uma reforma de escola, é isso? O que é? Hoje a gente vem tudo por ofício dos municípios. E para uma organização interna, até a gente tem a classificação que cada prefeito do seu município elenca qual é a prioridade de ação dentro dos projetos solicitados. Normalmente é o que tem mais viabilidade de implementação, já tem recurso disponível. Então, de acordo com a gestão, é feita a classificação de hierarquia dos projetos. Então, isso vem da gestão de cada município. Só uma observação ao senhor contador ali, como é que eu vou ter? Senhor Carlos, uma curiosidade, hoje nós temos aqui no município de Garuva 739 cadastros estaduais. Dentro desses 739, 377 deles são nota eletrônica. Os 700 com certeza não são ativos, né? Não, são ativos, mas porém tem algumas culturas que eles não, na verdade, é exigido já a nota eletrônica, né? Mas eles ainda têm a nota avulsa. Mas aí hoje o Estado, a gente que acompanha aí todo o Estado, né? Observa que hoje, talvez 30% dos agricultores, né? Usam nota eletrônica. Mas ainda está usando nota papel. Pouco, né? Então, o Estado tem um sonho muito, acha assim um pouquinho mais, né? Eu digo para eles, acho que se querem um pouquinho mais. Querem obrigar todos os agricultores, né? Pescadores a ter uma questão eletrônica. Minha gente, a gente não faz também. Isso não fala. Você acha que um pescador, todo respeito, vai ter nota, quando você tiver nota eletrônica, não vai acontecer. Nunca. Isso aí a nota eletrônica, eu entendo assim, é voltada diretamente para os grandes agricultores, médio e grande agricultor. Eu entendo. Para querer concordar, pescador, então não é igual que consegue tirar uma nota na escrita, vai se tratar de um computador e vai tirar uma nota eletrônica. Também aqui, não. E na China, o carne do mundo. Eu acho que
Teria mais alguma pergunta? Aqui. Tem mais uma, mas é mais uma. Não sei se. É só por questão de curiosidade. Em janeiro desse ano, uma deputada estadual levou a Câmara projeto. Essa é uma região metropolitana de a parte dos municípios da Unesco vão aderir. Eles sabiam parecer, né? Essa pessoa conhece a possibilidade. A própria questão do projeto, né? Harrison, isso já existiu isso em outro momento. No final do governo Colombo já existia esse projeto e que foi arquivado no momento onde, na sugestão da região metropolitana, havia a criação de muitos cargos. Então, o projeto ficou em stand-by e agora um vereador de Joinville passou essa ideia para a deputada Paulinha, que colocou em pauta na Assembleia Legislativa, né? A ideia da MUNESC é ter um papel de liderança nesse processo. Os municípios têm interesse, principalmente têm interesse, porque temos temas comuns entre eles, né? A região metropolitana ela leva esse conglomerado urbano, né? A conurbação urbana, ela leva o município a ter problemas de transporte, problemas do lixo, né? Saneamento, que são problemas comuns das cidades que estão conurbadas. Então, a ideia da MUNESC é fazer um comitê jurídico e político do processo para que a gente consiga construir, utilizar a MUNESC, que é uma associação já existente, como base, como pilar, usar essa estrutura já existente para que ali sim a gente consiga fortalecer a região metropolitana e ela ter o significado na realidade do que tem que ser feito, tá? Então a MUNESC, os municípios são favoráveis e vamos liderar esse processo para ser feito da maneira menos onerosa. Tá? Então, eu gostaria, nessa oportunidade, de fazer entrega para a Marli, né, presidente da Câmara, o nosso relatório com as atividades da MUNESC em 2020, deixar à disposição de todos os vereadores para que possam verificar os projetos que a gente desenvolveu. Então, pedir ao nosso presidente, né, a Marli. E também temos o relatório que você já entregou, Carlos. Relatório. Entra para a Câmara do prefeito. Esse é o prefeito? Ah, esse é a participação monitora de CMS. Então, o nosso intuito é realmente fazer com que a Câmara de Vereadores, a Casa Legislativa de Garuva, né, tenha o conhecimento de todo o nosso trabalho, como o nosso presidente colocou, prefeito Rodrigo, de que todos os recursos que são aportados para a MUNESC retornam ao município multiplicado em trabalho. Só o movimento econômico já explica, né, já dá essa demonstração, e dizer que todos vocês, legislativo e executivo, estão exercendo uma função importante no município, que é através do voto, e que todas as decisões de vocês
transformam a vida das pessoas. Então, eu sempre fui deputada estadual e sei da importância dessa integração entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. O prefeito foi escolhido por um plano de governo. Então, nós, enquanto associação, ao final, no processo de transição, aqui não teve transição, porque houve uma reeleição, mas nós tivemos o cuidado de trabalhar a proposta mesmo do prefeito reeleito e todos os novos prefeitos, conhecendo-se o plano de governo e nos comprometendo com o município, que nós somos parceiros. E da mesma forma, a gente vem hoje buscar a parceria junto à Câmara de Vereadores para que a gente possa cumprir os anseios do povo de Garuva, que fizeram uma opção por cada um de vocês que está aqui, os representando na Câmara de Vereadores, e pelo exercício também do prefeito Rodrigo, no exercício de prefeito do município. A gente acompanhou ano passado o ciclone bomba, eu estive aqui no dia seguinte, fiquei muito, muito consternada, voltei, na época o prefeito Udo era o nosso presidente, ele pediu que eu viesse aqui prestar solidariedade ao prefeito Rodrigo, e quando eu voltei, eu disse: prefeito, por favor, chame todos os prefeitos da nossa região, porque é uma questão humanitária o que está acontecendo em Garuva. Então, eu fiquei consternada quando vi todos os prédios sem teto, sem telhado, aqui em frente à prefeitura, tudo torcido, até uma parede caiu. Aquilo me impactou muito, E no dia seguinte, prefeito, estava toda a equipe ali da própria dele, os funcionários, os prefeitos da região, todos aqui em solidariedade ao prefeito Rodrigo. Eu acho que é a mesma forma, nós, a Munesc, Câmara de Vereadores, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas que dependem de nós, que dependem do nosso trabalho. Então, meu respeito por vocês, sucesso ao prefeito Rodrigo, ao nosso presidente, que está também nos liderando lá na Munesc, para que a gente tenha um ano exitoso e que a gente possa preservar a vida, que essa será a nossa maior bandeira em 2021. Muito obrigada por estarem conosco na noite de hoje. Então tá, eu acho que foi de grande valia para todos nós. Acho que nesses momentos a gente acaba extraindo novas informações que a gente se depara às vezes no nosso dia a dia, e que essa é uma oportunidade de a gente conseguir responder bem à população, tá bom? Então, obrigado aí por esse momento. Aos vereadores eu pedia 5 minutos para a gente discutir um tema aqui, do restante já vou discutir aquele tema. Gil, bota na tela lá.